Olá, a paz de Cristo, pessoal. Eu sou Darlan. Bem-vindos a mais um episódio do Escritores de Café. É, Antes de entrar no tema, eu quero fazer uma pergunta bem simples a cada um que nos acompanha. Quem já quis desistir de alguma coisa ao longo da vida? Isso é bem comum. Às vezes a pessoa muda de ideia, quer trocar de um curso, ao longo da vida deixa de acreditar em algumas coisas, com amadurecimento até, desiste de um relacionamento, de um sonho, e muitos, infelizmente, tristemente, também desiste da fé. Por isso que o vídeo de hoje não é para quem está numa fase fácil da vida, é para quem está no meio do deserto, no meio da tempestade, daquele momento onde pensa, eu não sei se vou aguentar mais. E também para quem conhece alguém passando por uma fase assim. Aqui eu não vou falar sobre uma simples característica ou de uma qualidade bonita de se ter. Eu vou falar de um superpoder. Um superpoder que nem é restrito a nós cristãos. Qualquer pessoa pode exercitar ele, crente ou não, mas que ainda assim é uma marca registrada de todo aquele que anda com Cristo. Esse superpoder chama-se perseverança, constância. No grego original, ele tem um nome, upomone. O que é upomone? Essa palavra, traduzida normalmente como perseverança, persistência, até paciência ou constância, e analisada bem a fundo, ela é formada por dois termos. Upo significa debaixo de, menos significa permanecer, ficar. Ou seja, literalmente é permanecer debaixo. A imagem de alguém que está carregando um fardo, um peso nas costas. E em vez de jogar aquele peso no chão e sair correndo, essa pessoa decide ficar, continuar andando com aquele fardo. E isso não é sobre não sentir dor, não é sobre fingir que está tudo bem. O pulmone é a capacidade ativa de resistir firme sob pressão, sem fugir e sem desistir. A palavra de Deus, ela trata disso, desse assunto, como algo extremamente valioso. Olha o que Paulo escreve em Romanos 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tiago, o irmão de Jesus, reforça: tende por motivo de grande gozo de passardes por várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e completos. E na parábola do semeador, Jesus descreve o cristão produtivo exatamente com essa palavra. E aqui caiu, em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, a retêm, num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Ou seja, não existe fruto sem upomone, persistência, constância, perseverança. Não existe caráter maduro sem um processo. E o processo muitas vezes dói. Agora eu quero deixar algumas lições sobre resistir, perseverar, mas de um outro contexto, inserido aqui na cultura pop. A primeira lição, de por que caímos, vem do Batman. E eu vou aqui trazer, eu aprendi um pouco sobre o filme Batman Begins, de 2005, o primeiro do Christopher Nolan, e ele tem uma cena que resume praticamente tudo que estamos falando aqui, do que vamos falar. Bruce Wayne, ainda criança, cai dentro de um poço escuro e velho na propriedade dos Wayne. Lá no fundo, ele é cercado por um bando de morcegos que voam ao redor dele, assustando. Então aquele menino ferido ficou com aquele trauma. Antes depois, já adulto, derrotado e machucado depois de tentar enfrentar o crime sozinho em Gotham e sem preparo, ele lembra do pai que dizia: por que caímos, Bruce? Para que possamos aprender a nos levantar. Bruce Wayne ele não nasce Batman. Ele se torna Batman e isso através de anos de treinamento, aprendendo a transformar a dor da perda dos pais, todos os conflitos que ele sofre, transforma em disciplina, em propósito, em uma missão. A queda dele, que poderia tê-lo destruído para sempre, se torna o combustível da sua perseverança. Então, pessoal,
essa é exatamente a lógica de Romanos 5. Uma tribulação que produz perseverança. Deus não desperdiça sua queda. Ele usa ela. Então você já parou para pensar que talvez aquilo que te derrubou não seja o fim da sua história, mas o início do seu treinamento? Uma outra liçãozinha que eu quero trazer aqui vem do filme do Rock Balboa, de 2006, se eu não me engano, que é sobre se manter firme, continuar de pé. Ninguém fala de perseverança na cultura pop sem citar, pelo menos alguma vez, Rock Balboa. Então, no filme, o último de 2006, ele bem mais velho, fala para o filho uma frase que viralizou. A vida não é sobre o quão forte você bate, é sobre quão forte você aguenta apanhar. E continuar seguindo em frente. É assim que se vence. E olha que interessante. No primeiro filme de 1976, o objetivo dele não era nem vencer o campeão Apollo Creed. O objetivo era muito simples e até bem provável para o amador que ele era. Queria ficar até o último round, até o sino final. E ele treina para isso. Levanta de madrugada, corre na neve, sobe e desce escadaria. Apanha, cai, levanta de novo, de novo. O apóstolo Tiago escreve algo parecido, quase como se estivesse narrando esse treino. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A bem-aventurança, ela não é para quem nunca apanhou, é para quem suportou o soco e continuou de pé. E algumas outras lições que podemos tirar da cultura pop sobre suportar o fardo, o jugo. Quero trazer aqui alguns personagens que, independentemente das gerações, têm até histórias parecidas. Um deles é Frodo, do Senhor dos Anéis, que carrega o anel até Mordor, mesmo quando o peso dele o esmaga fisicamente e espiritualmente. Em certo momento ele nem consegue mais andar, e ele é carregado por seu amigo Sam. Mas de nenhuma forma ele desiste da sua missão. Temos também Simba, do Rei Leão, que é o herdeiro da selva e precisa atravessar anos de exílio, vergonha e fuga, antes de finalmente voltar e assumir seu lugar. Quero falar aqui também sobre Naruto, que mesmo rejeitado e humilhado por toda a vila desde criança, nunca trocou seu sonho por vingança ou desistência. A marca dele é literalmente: eu nunca volto atrás com a minha palavra. Aqui eu poderia citar o Cristão de Peregrino, Jean Valjean dos Miseráveis, Edmond Dantès, do Conde de Monte Cristo, Harry Potter, Don Quixote, até Ulisses de Odisseia, ou Homem-Aranha, mas eu ia perder muito tempo e ia ser milhares de outros exemplos. Eu quero que fique claro o padrão. Tanto a literatura, o cinema, os animes, eles trazem como virtude isso, a persistência, a constância, resiliência. E com mais ênfase, vemos isso na narrativa do povo de Deus. Constantemente, na Bíblia, temos servos como Jó, José, Ruth, Esther, Moisés e vários outros, muitos citados no capítulo 11 de Hebreus, que passaram por dificuldades. E o que fica é que nenhum herói se torna quem é sem atravessar o deserto, sem uma circunstância ou situação ou outra pessoa ou inimigos para lutar. E assim, como dizem em Hebreus 12:1, corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Assim, aprendemos que a perseverança sempre vem antes da vitória, nunca depois dela. Então, não existe atalho. E a última lição vem do Senhor Jesus, o herói dos heróis. Ele disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E também falou: mas na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha o que Jesus não prometeu. Ele não prometeu um caminho sem tempestade, sem dor, sem noite escura. Mas o que realmente prometeu foi companhia dentro da tempestade e vitória garantida no final dela. E tem mais, o próprio Jesus viveu isso na pele. No Getsemane, antes da cruz, ele estava em tanta angústia que suou sangue. E mesmo assim, orou: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas
como tu queres. Se o próprio Filho de Deus precisou perseverar em agonia, confiando no Pai, mesmo sem entender tudo, quanto mais nós. Assim, vemos que até em histórias inventadas por roteiristas, que em grande parte não temem a Deus, a importância da perseverança é clara. Imagina na narrativa bíblica que o próprio Senhor é o roteirista, o escritor, sobre o seu povo, e não importa se você tem 10 ou 80 anos, todo mundo atravessa desertos. Todo mundo algum dia sente um temporal batendo na porta de sua casa, seja doença, um problema psicológico, crise financeira, ou problemas de relacionamento, um sonho que demora a se realizar e por aí vai. O pomone é a promessa de que você não está apenas aguentando, você está sendo transformado. Cada queda é um preparo, cada round que você resiste é um caráter sendo formado. Cada dia que você escolhe confiar em Deus, em vez de desistir, de pular fora, é uma semente sendo plantada. E semente, mesmo debaixo da terra, no escuro, está trabalhando. Deus não promete tirar você do deserto antes da hora. Ele promete andar com você em meio ao deserto. Ele não promete facilidade, promete vitória. No deserto, na tempestade, em qualquer circunstância. Esse tempo que parece demorar, segundo a nossa perspectiva, serve para nos preparar para a glória que vem depois. Deus entende a luta pela qual você está passando e também vê seu esforço. Continue confiando de que Ele irá te sustentar, assim como Ele sustentou durante 40 anos o povo de Israel no deserto. Por mais que a situação seja difícil, nenhum daqueles que pertence a Ele, que faz parte do seu povo, é propriedade dele, Ele vai desamparar. Então, para finalizar, deixo mais uma passagem aqui do apóstolo Paulo, um dos que mais sofreu perrengues por Cristo, pela igreja, e que mais também escreveu sobre perseverança. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Assim, meu irmão, minha irmã, saiba que você não está correndo essa carreira sozinho ou em vão. E que persistir não é ignorar a dor, é caminhar pela fé, mesmo quando o caminho parece impossível. Em Cristo, nossa esperança, ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele nunca, nunca vai nos abandonar ou desamparar. Todo trabalho, toda luta tem um propósito. Então, para o cristão, retroceder nunca, render-se jamais. Que o Senhor Jesus fortaleça o coração de cada um, renovando a esperança e concedendo graça para perseverar nas batalhas da vida, principalmente no contexto espiritual. Então é isso, amados. Se gostaram dessa mensagem, curtam, compartilhem, ou se não, deixa aí sua sugestão, seu comentário para buscarmos melhorar. Obrigado pelo apoio, fiquem todos na paz de Cristo e até os próximos episódios, se Deus quiser.